Tava com saudade, hein? Deixa eu chegar perto de vocês. Também fiquei quase 5 meses sem ver vocês. Mas, como eu já disse, a gente tem aqueles meses de férias. Ô, Fátima, seu marido veio ou não? Então, não esqueça, essa revista aqui já é a próxima revista que ele tem que fazer que eu esqueci, entrega para ele, e ele devolve as duas para a gente dar para o Inaldo ler, tá? A gente lê as revistas antes de comprar. A gente passa de cada uma e a gente lê, geralmente 3 revistas e escolhe uma das 3. Então a gente está fazendo a pesquisa, por isso que eu estou passando a revista para o presbítero. Parece que isso aqui é diferente. Irmãos, deixa eu dar bom dia para vocês, que eu esqueci, né? Não posso não dormir com vocês, então tem que falar bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia. Meus irmãos e minhas irmãs, a gente precisa falar para vocês algumas coisas. Por exemplo, o mês de fevereiro, que é esse mês que nós estamos saindo dele agora, é considerado o início do ano eclesiástico para as classes de escola dominical. Porque desde o dia 18 de dezembro, nós trabalhamos as classes de escola dominical unificadas. A partir de fevereiro é que nós separamos essas classes. Por essa razão, nós continuamos, estou falando isso para falar para vocês, por essa razão nós continuamos com esta revista, porque a revista do ano passado, nós passamos para este ano, porque nós não tivemos oportunidade de estudar 4 lições da revista. Então, ela está sendo continuada por isso. E nós devemos dar graças a Deus, porque estivemos durante o ano de 2016 estudando as primeiras lições desta revista, portanto, nós estivemos na presença de Deus. Através das lições sobre adoração. Adentremos este ano de 2017 com o nosso coração cheio de vontade de continuarmos com esta revista, de continuarmos diante da presença de Deus, com toda a vontade de adorarmos verdadeiramente em espírito e em verdade. Que este ano os nossos corações sejam voltados para a adoração sincera ao nosso Deus. Veja na capa da sua revista. Todo mundo olha na capa da revista. Ai, será que ela vai começar da capa? Olha o que o autor da revista deixou para nós. Olha o alerta que ele disse. Chega de conflitos. Aprofundemos nos fundamentos bíblicos para uma compreensão cristã da adoração a Deus. Leu isso na capa da revista? Chega de conflitos. Então não se preocupe, foi o que o pastor disse hoje. Tudo que acontece conosco, tudo que nos aflige, que nos deixa impaciente, chega. Aprofundemos nos conhecimentos de Deus e nós vamos nos satisfazer as nossas necessidades e os nossos conflitos vão ser divididos com o nosso Deus, porque Ele prometeu e Ele nos ajuda a carregar o peso. E hoje nós vamos ter mais uma lição dessa revista. É a última do mês.
Hoje é a última aula do mês e a lição 9 da revista, é isso mesmo? A 9ª da revista e a última do mês. Mas antes eu queria dar um recado para a classe, que eu disse no domingo passado, que nós íamos fazer homenagem aos nossos aniversariantes no último dia do mês, que seria todos os aniversariantes do mês. Mas, por causa da chuva torrencial de sexta-feira, eu saí do médico, era 4:45, cheguei em casa 9 horas. Não deu para passar na gráfica, a gráfica não funcionou no dia de ontem e eu não queria fazer homenagem para os aniversariantes sem dar o seu cartão de aniversário. Então, nós vamos deixar para domingo que vem. Fátima diz isso para o Eldo, se o professor permitir, a gente faz essa homenagem de mais ou menos 3 minutos dos aniversariantes de fevereiro, na próxima aula, se o professor permitir. Se permite, Fátima? Sim? Fala pelo seu marido? Se ele falar que não? Se ele permitir, nós faremos isso, com certeza ele vai permitir. Eu não estou falando se ele permitir, porque eu não combinei com ele. Domingo que vem nós faremos esta homenagem aos aniversariantes. Se você tem um marido, tem um filho que não vem, nós estamos pretendendo cumprimentar todos que estão aqui. Que sejam alunos, que não sejam, nós estamos pretendendo cumprimentá-los. Se você tem um amigo, tem alguém que fez aniversário este mês, convida, traga para a igreja, a gente vai orar, a gente vai cumprimentar e a gente vai oferecer um cartão personalizado, certo? Vamos, antes de começar a nossa aula, nós vamos orar. Pai, nós entregamos esta classe no teu altar. E te pedimos, Senhor, que tu abras os nossos corações para entendermos o que tu queres de nós nesta manhã. Que nós possamos, ó Deus, falar no teu nome de acordo com a tua palavra e que os teus ensinamentos sejam eficientes para o nosso conhecimento. Dá-nos, ó Pai, mais vontade de te servir, de vir à tua casa, de te adorar verdadeiramente em espírito e em verdade. Lembramos dos nossos irmãos que estão acampando, lembramos dos nossos irmãos que estão doentes e por isso não estão aqui conosco. Lembramos dos nossos irmãos que estão afastados de ti. Não sabemos onde eles estão, mas tu sabes. Mas fiques com cada um deles, é o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, como eu disse, a lição de número 9, sacramentos. Nós entendemos que o conceito de adoração na Bíblia, trouxe a lousa. Ai, mas ele colocou a lousa lá nesse fim de mundo. Eu não vou andar tanto assim, não. Manda ela vir para frente. Eu não gosto muito de andar, não. Isso, papai aqui, ó. Não faz isso. Aí. Tá bom. Cadê minha caneta? Pão e vinho. Você vai comer pão. Hoje eu sou presbítero. Tá escrevendo, Cida? Tá. Então, vamos voltar. Nós entendemos que o conceito de adoração na Bíblia envolve a vida, principalmente a vida do adorador. E
Por isso que eu quis a lousa. E nós vamos imaginar que esse daqui seja um adorador. Oh, eu não sei fazer, mas faz de conta que ele é um adorador e ele adora. Esse meninão que tem a cabeça maior do que o corpo, né? Ele é um adorador. E esse preto também. Tá. Esse aí tá bom, Tá bom. Obrigada, Cida. Então, o conceito de adoração envolve principalmente a vida do adorador. Porque nós entendemos que a vida é o quê? A vida é culto. A vida é culto. Então, a vida do adorador é culto. E a adoração é culto. A vida é culto e o culto envolve a vida do crente. Então, nós vemos que o culto envolve a vida toda do crente. Envolve o que ele é, o que ele tem e o que ele faz. Então, a vida é culto e o culto envolve a vida do adorador. O culto envolve o que ele é, o que ele tem e o que ele faz. Tudo que nós somos, tudo que nós temos e tudo que nós fazemos depende de quem? De Deus. Se tudo que nós somos e tudo que nós temos e tudo que nós fazemos depende de Deus, logo a nossa vida depende de Deus. Então a nossa vida é culto, porque nós adoramos a quem? A Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então a nossa adoração tem que ser voltada para a glória de Deus. E o salmista, já no Salmo 139, ele declara que jamais nós podemos fugir da presença de Deus. Porque Deus é onipresente, Deus é onisciente. Quer dizer, Ele sabe todas as coisas e Ele vê todas as coisas. Então, nós não podemos fugir da presença de Deus. Então, a nossa adoração tem que ser uma adoração constante, por causa da presença de Deus, da onisciência de Deus, e por causa da onipresença de Deus, o adorador não pode, onipresença de Deus, o adorador não pode ter dupla personalidade. Sabe o que é ter dupla personalidade? Uma hora é crente, outra hora não é. Se o adorador está na igreja, ele se comporta como um verdadeiro adorador. Ele é um santo. Ele ora, ele chora, ele faz as pessoas chorar, ele canta, ele joelha, ele levanta as mãos. Ah, aquele é crente. Mas saiu da porta para fora, tem misericórdia, né? E tem tanta gente assim, que sai da porta da igreja, ele esquece, deixa a casaca na igreja e lá é outra pessoa. Como diz o pastor Eudaldo Lima, eu sou de vocês. Lá fora, ele faz tudo que os outros fazem. Então, o verdadeiro adorador não pode ter duas personalidades. Ou ele é sagrado, ou ele é profano. Ele não pode sair da igreja e ir lá fora profanar o nome de Deus com a sua maneira de viver. É aquela pessoa mal pagador,
mentirosa, que faz maus negócios, que se envolve com o mundo. E se alguém não ouviu, eu ouvi, estou ouvindo até as missas. Eu ouvi uma missa que o Papa Francisco fez para o grupo de padres que ficam lá no Vaticano. Ele fez uma missa no salão da sua residência para um grupo enorme de padres. E o texto, o assunto da sua palestra foi dupla personalidade. Falar isso para padres é porque eles sabem de muitas coisas. Dupla personalidade. E o Papa Francisco disse com todas as letras que o católico não pode ter dupla personalidade, porque isso é profanar o nome os dogmas da igreja. Isso é profanar o nome de Cristo. Isso para um católico. Toma isso para nós. Que pregamos o Cristo verdadeiro, o Evangelho santo. Pega essas palavras para nós. Isso ele estava falando, porque dentro da igreja tem muitos católicos tem muitos espíritas que falam assim: qual a sua religião? Sou católico. E eles ficam um pé lá e outro cá. Eles não são nem uma coisa e nem outra. São as pessoas de dupla personalidade. São pessoas sagradas dentro do templo e pessoas profanas fora do templo. Ou eu sou, ou eu não sou. Nós não podemos servir a Deus e a Mamon. É isso que a Bíblia diz com todas as letras. Não podemos servir a dois senhores. Ou somos ou não somos. Não podemos desprezar um e amar o outro. Ou amamos a Deus em todos os momentos, ou deixamos de amá-lo. Mas não podemos ter dupla personalidade como adorador. Irmãos, nós somos chamados para adorar a Deus na igreja, no trabalho, em casa, com os amigos ou em qualquer lugar que nós estivermos, nós somos adoradores. E há na Bíblia 3 tipos de adoradores diferentes, que já foi citado pelo presbítero Hinaldo. Esses 3 tipos de adoradores diferentes, ele já falou, nós não vamos demorar muito nisso aí, e que são os adoradores. A adoração individual, qual é a outra, Hinaldo? Não está aí? Primeiro, ele disse que a adoração pode ser individual, não foi? E a outra? Doméstica. E doméstica não. Ele disse uma outra palavra, não pode ser individual, doméstica e tá vendo? Vocês esqueceram, não foi isso que ele... E comunitária, que é a mesma coisa de coletiva, né? E a adoração comunitária. Nós vamos falar pouco sobre essas, vamos só repetir um pouco a comunitária. Comunitária. Esses são os 3 tipos de adoração. Essa adoração individual é você e Deus, ou eu e Deus. Entra no teu quarto, ou entra dentro de si mesmo e fala com Deus. Essa adoração doméstica é você e sua família. Viva o Evangelho dentro da sua casa, fale com os seus filhos, viva o Evangelho dentro da sua família, ou eu e a minha família. Essa é a adoração
doméstica, é aquilo que nós fazemos dentro do nosso lar. Família forte, igreja consagrada, igreja forte. Família desestruturada, igreja desorganizada. Por isso, a nossa família tem que ser evangelizada em casa, primeiramente, para que a nossa adoração a Deus seja sincera, para que você, adorador, tenha um culto de adoração com seriedade. Tem que começar em casa. A adoração comunitária. Esse tipo de adoração comunitária é a adoração que nós chamamos na coletividade, ou adoração coletiva. Essa adoração é feita, realizada um dia chamado Dia do Senhor, que pode ser qualquer dia, porque todos os dias são do Senhor. Então, essa adoração coletiva é realizada no dia do Senhor e num lugar específico, que pode ser no templo, pode ser no monte, pode ser num tabernáculo, pode ser numa tenda e pode ser até embaixo das árvores, como fazem os índios. Lá é o lugar deles adorarem a Deus. Então, o lugar, hein? Começa essa coletividade na igreja. Isso. O lugar não diz muito, mas o que diz é o adorador que está, a coletividade que está ali reunida. Por que a coletividade? Porque esta reunião em conjunto, essa reunião comunitária, se realiza como para dirigir um culto solene que é feito para o Senhor, em adoração ao Senhor. E esse culto solene, geralmente ou sempre, deve obedecer uma ordem litúrgica. Sabe o que é litúrgica? A liturgia da igreja. Todo culto solene dirigido ao Senhor, estamos falando agora de culto, que é isso aqui. Todo culto solene dirigido ao Senhor pelo adorador, dirigido a Deus, né? Pelo adorador, deve ter um programa. E esse programa do culto solene é composto. Nós estamos falando assim para os irmãos na hora do culto saber por que se faz isso. Primeiro, o que se faz no culto de adoração? Convocação aos adoradores. Por que o pastor faz aquelas primeiras palavras antes de tudo? Porque ele está convocando o povo, convocando a igreja para se comportar diante de Deus como verdadeiros adoradores. Então, a liturgia de culto é composta da convocação para a adoração, é composta de cânticos de adoração, é composta de oração, leitura da Bíblia e pregação da palavra. Agora nós vamos ver aqui. Falamos um pouco sobre a adoração, agora a liturgia, pregação da palavra. Vamos falar um pouco sobre aqui. Pregação da palavra. Por que eu parei na pregação de palavra e nas outras eu só citei? Porque eu escrevi pregação da palavra e nas outras partes da liturgia eu só citei. Pregação é mais importante. Isso, porque a pregação da palavra, este é o momento central do culto. O momento central do culto litúrgico é a pregação da palavra. É onde a igreja é edificada,
é pela pregação da palavra, é onde o evangelho é anunciado, é através da pregação da palavra. Todas as outras partes se edifica a igreja, mas a pregação da palavra é o principal. É Deus falando aos nossos corações através da palavra. Então essa é a parte principal da liturgia do culto. E aí onde a glória de Deus é proclamada. Nessa hora da liturgia, da pregação da palavra, nós vamos fazer um parênteses. Não é hora do irmão, nem da irmã, nem da criança, nem do jovem, nem do adulto passear dentro da igreja. Me perdoe eu estar falando isso, porque eu acho que todas as igrejas deviam perceber que na hora da pregação da palavra, toda a igreja tem que estar voltada para a palavra de Deus. É Deus falando aos nossos corações. E é muito provável que a gente precisa sair, mas saiam com respeito. Os irmãos já perceberam, principalmente, me perdoem eu falar isso, jovens, adolescentes e crianças, eles vão cantar aqui à frente. Quando eles, na metade da pregação, passam pelo meio da igreja e as meninas com aquele salto desse tamanho, toque, 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 já perceberam? Chama atenção. Me perdoe eu estar falando isso. Mas nós temos as laterais da igreja, saiam com todo respeito, andando com todo cuidado, para não chamar atenção. Quantas pessoas saem, vai buscar água lá embaixo e vem com os copos? Passa, já viram isso? Principalmente na hora da pregação. Principalmente na hora da pregação. Fica o culto inteiro. Aqui ninguém faz. Aqui ninguém faz. Fica o culto inteiro. Levanta, senta, canta. O conjunto vai lá e canta e põe a mão para cima. Quando é na hora da pregação, dá sede, faz. Em vez de sair devagarinho, ir lá e pegar a sua água, não, vem toque, toque, numa mão num copo, outra no outro, e o copo vem derramando. Gente, não é hora para isso. Me perdoe. O pior não. Isso já é. O pior é conversar. Atrapalha Quem quer ouvir. Atrapalha quem quer prestar o culto a Deus em espírito e em verdade, e atrapalha mesmo. E chama a atenção de quem está falando no púlpito. Eu nem preciso, porque eu falo muito alto. Ah. Não, não pode. Pode falar. Aqui está na hora de falar, gente. Peraí. Lavar roupa suja. Viu, Josina? Ah. Eu já troquei de lugar, agora eu não troco mais, porque eu vejo que quando eu saio, pode atrapalhar alguém que está do meu lado. Mas eu já levantei, e não é adolescente e nem criança, são pessoas adultas, inclusive de boa idade, se pode se dizer, e conversa. Traz problema até da casa lá, de coisas à toa, para contar dentro da igreja. Isso é várias. Mas só Deus. Só Deus para nos corrigir. E Ele está vendo isso porque Ele... Às vezes eu penso que eu é que estou pecando, porque eu não aguento. Eu fico nervosa. Falo, não é possível. Mudei para um lado, agora está do mesmo jeito. Mas passou. Outra coisa que é muito mais sincera também eu tenho visto aqui na igreja. Não vou jogar água na casa dos outros. Nós estamos aqui para corrigir. Nós não estamos criticando, estamos corrigindo nossos defeitos. Não tem que pedir perdão. Porque quando se prega para Deus, não tem que pedir perdão a ninguém. Lembra-se disso. Todo que fala o evangelho, que fala a verdade, não tem que pedir perdão a ninguém. Entendeu? É a sua obrigação. Agora, pessoas aqui com celular, durante o culto, ouvindo, passando mensagem, fazendo joguinhos. Eu estou falando isso que eu vi aqui na minha frente. Agora, essa pessoa não vem prestar culto a Deus.
E é adulto, né? É adulto. Depois vai passar lá para. Então, meus irmãos, o que nós estamos falando sobre a pregação da palavra, que é a parte essencial da liturgia, nós precisamos ter respeito. Se nós aqui sentimos incomodados, já imaginaram quem está trazendo a palavra de Deus? É uma pessoa que foi iluminada pelo Espírito Santo para nos encher, estudou para isso, perdeu tempo para isso, para nos encher da espiritualidade, para que nós possamos ter um coração de verdadeira adoração. Então, a pregação da palavra, todo culto é culto de adoração, mas na hora da pregação da palavra, por favor, respeitem. Eu fui consultado, pastor, muito gente assim, eu parava o sermão quando eu vi alguém conversando da igreja. Eu separar minha filha de outra pessoa da igreja, quando era adolescente. O diabo queria separar aí a Benício, o Adriano, me lembro, da Betinha, por favor, estamos conversando no culto. Na hora do sermão. Achar bom, achou, se não achou, não achou. Se você veio culto, prestar culto a Deus. A Deus. Com ordem e decência. Então, gente, nós reservamos essa parte para a gente chamar atenção. Não estamos falando quem faz e quem não faz, para vocês ajudarem as pessoas que estão aqui para adorar a Deus. Venham para adorar. Há necessidade de sair? Mas saiam discretamente, sem chamar a atenção de ninguém. Domingo... Não há necessidade. Às vezes não há nem necessidade. O culto demora tanto assim. É. Quando vai por aí nas diversões, fica o dia inteiro sem comer. Mas eu já estou falando, se houver necessidade, né? Se houver, mas não há, mas se houver, saiam discretamente. O pastor está aí, ele é prova disso, que atrapalha, tira a concentração de quem está falando. Então, por favor, passem essa mensagem. Posso falar da neta do nosso irmão, senhor Wagner. Nós estamos sentados ali, a Cristina estava sentada, e as duas menininhas e eu. Aí ela falava, mãe, posso ir com a vovó? Mãe, posso ir com a vovó? E a Cristina ficou impaciente. Eu chamei e disse assim, se você quiser ir com a vovó, vai devagarinho, passa lá por trás, rodeia o outro corredor e vai sentar com a vovó. Ela achou difícil. Ela olhou assim, acho que ela pensou, pequenininha, eu fazer isso? Eu disse, não passe no meio da igreja, porque atrapalha. Pô. Isso é ensinar. Isso deve ser ensinado no culto doméstico, deve ser ensinado em casa, né, pelos pais. E ela ficou, disse, tia, na hora que você for levar o dízimo, eu posso ir com você? Eu disse, pode. Na hora que eu levantei para levar o dízimo, ela segurou na minha mão e eu fiz de conta que ia passar aqui, passei na hora do banco, entreguei a menina para a avó. Gente, nós temos que educar as nossas crianças. Nós temos que ser educados e educar as nossas crianças, o nosso povo, a se comportar dentro da igreja, principalmente na hora da pregação da palavra. Pois é. Se não há culto em casa, como é que vai ensinar, né? vai ter que ensinar. Uma esposa não lê Bíblia em casa, não faz nada. Já passou a culpa o marido, mas tem razão, que o marido é o sacerdote da casa. É ele que tem que atender essa questão de Bíblia. Então, o marido não é crente, então a mulher assuma. Então, mas isso, pastor, não deve ser iniciado na casa. Esse é o respeito para com a palavra de Deus, para com o culto de adoração a Deus. Nós temos ainda outra parte do culto que eu ainda não citei, que os irmãos já estão ansiosos para saber. A outra parte do culto que não foi citada aqui, qual é?
E eu também vou perguntar por que eu ainda não falei. Sacramentos. Os sacramentos. Sacramentos faz parte da liturgia do culto? Faz ou não faz? Faz. E por que eu não coloquei junto com os outros? Por que eu coloquei depois da palavra? Sabe por quê? Porque os sacramentos, eles dependem da direção de cada igreja. Tem igreja que coloca os sacramentos todos os domingos. Tem igreja que coloca os sacramentos como liturgia do culto uma vez por mês. E tem um dos sacramentos que é feito uma vez na vida. Quais são os sacramentos que nós temos na nossa igreja? Vamos falar de nós. Qual? O batismo. E qual é o outro? E a ceia do Senhor. A ceia do Senhor. A ceia do Senhor. Esses são os dois sacramentos que nós temos na nossa igreja. O batismo e a ceia do Senhor. O batismo é feito uma vez só. E a ceia do Senhor é feita de acordo com a programação de cada igreja. Nós fazemos uma vez por mês, cada primeiro domingo do mês. Primeiro, que segundo? Cada primeiro domingo do mês, né? Aí, o batismo e a ceia do Senhor são consideradas parte litúrgica do culto, porque entra na hora do culto. Para que serve o batismo? Para ingressar e se tornar membro da igreja visível, né? O batismo não salva, nós vamos chegar lá, né? É uma ordenância. E a ceia do Senhor é uma alimentação espiritual continuada, certo? Esse é o assunto que nós temos para hoje, escrito na nossa revista com o tema Sacramentos no culto. Sacramentos no culto. Então, vamos falar primeiro dos sacramentos. O que quer dizer sacramentos? Por que sacramentos? Porque é sagrado. Então, mas nós acompanharam, ou acompanha há muito tempo, palavra, o pastor Hernandes, não tinha um presbítero que chamava Daniel Sacramento? Lembra dele? É porque ele era sagrado? Não. É só o nome. Então, né, Daniel Sacramento, né? E ele falava muito bem. Mas sacramentos, vamos explicar rapidinho por que sacramento. Sacramentos é uma ordenança, é uma ordem. É uma ordem de Deus, uma das marcas da igreja, uma das marcas que identifica a verdadeira igreja é aquela que serve corretamente os sacramentos, porque o sacramento é uma ordenância instituída por Deus e que deve ser ministradas no culto de adoração. Essa ordenância, que é o sacramento, são sinais visíveis. As ordenâncias são sinais visíveis do pacto da graça. E parece que foi no sermão de domingo retrasado que o pastor disse. A ceia, foi no dia da Santa Ceia, é o sinal visível da graça invisível. Não foi isso que os pastores... É um sinal visível de uma graça invisível. É a definição mais simples. É um sinal visível da graça invisível. Então, é um sinal do pacto da graça. Então, o sacramento é um sinal visível. Essa é a primeira definição. Sinal visível, né? Aí a gente vê aqui. É o sinal
visível, a primeira definição. Que mais outra definição a gente podia dar para sacramento? Da graça invisível. Por que da graça invisível? O sinal visível nós vemos. A gente não vê batizar aqui? Sim. Domingo passado a criança não atravessou aqui, nós não vimos. A criança até achamos graça da menina, batizando, ou do menino. Então é um sinal visível, a gente está vendo. Mas é sinal do quê? Da graça de Deus que nós não vemos, mas nós sentimos, cremos e sentimos. Esse é um sacramento por isso. Mas ainda, o sacramento ainda, além de ser um sinal, ele é o quê? Um selo. Selo. Leu isso? É um selo. E o que faz o selo? Selar. Quando eu selo, eu confirmo, não é? Então, é uma confirmação das promessas da aliança de Deus conosco. Então, o sacramento, além de ser um sinal, ele é um selo. Eu vi, teve alguém que estava falando sobre sinais, sobre batismo, e tinha uma pessoa aí que quase não vem à igreja, e eu até perguntei assim, por que você não veio mais à igreja? Eu estou morando muito longe, demorou de vir, mas ele estava na minha frente, ele falou tudo. Mas não falou que é um selo, que o batismo é um selo, o batismo é um sacramento. Então, se é um sacramento, é um selo. Ele não falou que é um selo. Eu disse assim, ele ainda vai falar. Mas eu quero ver que ele falou que é um selo. E o professor falou, e não falou que o batismo é um sacramento e serve para confirmar as promessas da aliança de Deus conosco, além de confirmar nosso compromisso com Deus. O batismo sela a nossa união com Deus. Serve a nossa união com Deus e o nosso compromisso também. Sela Deus conosco e nós com Deus, que é a partir do batismo que nós somos considerados membros da igreja visível. Então, confirma a nossa união com Deus e confirma a promessa da aliança de Deus conosco. Concorda? Eu vou pôr, obrigada. Agora, a última coisa do sacramento. A graça, onde está a graça? Tá. Além de ser um sinal, ele é um selo. A terceira coisa que o sacramento pode fazer: diferença. O sacramento faz a diferença das pessoas que são e das pessoas que não são da verdadeira igreja de Cristo. Faz a diferença entre os que pertencem à igreja de Deus e os que não pertencem à igreja de Deus. Porque aqueles que não pertencem à igreja de Deus, que chegam aqui para serem batizados, aqui ou em qualquer uma outra igreja, e as suas igrejas não são consideradas evangélicas, eles são rebatizados. Aqueles cuja sua igreja são consideradas evangélicas, elas são aceitas mesmo mediante o batismo numa outra igreja. Está entendendo isso? Então, para ser batizado ou rebatizado, tem que ter a diferença, ou pertence ou não pertencem à igreja de Deus. Então, o sacramento serve para fazer essa diferença. Nós falamos na Santa Ceia. Qual a diferença que a gente nota no servir a Santa Ceia? Aqueles que estão
em plena comunhão com a sua igreja. Se você é de qualquer igreja evangélica, coma e beba. Isso é a diferença. Se você sente que não é, você não vai participar da Santa Ceia. Porque lá adiante nós vamos falar qual o perigo de participar indevidamente. Então a gente tem que, para participar desses dois sacramentos, tem que ter devidamente consciente do que você é e de que você não é. Por isso a dupla personalidade no começo. Porque Jesus falou, fazendo isso, nós estaremos relembrando a sua morte. Isso, e a sua ressurreição. Nós temos dois textos aí para estudarmos os sacramentos, que nós já falamos sobre eles, Mateus 26 a 30 e 1 Coríntios 11, 17 a 34. 26. Vocês deixem aberto as suas Bíblias aí, marquem assim as duas passagens. Nós vamos dar uma corridinha aqui. Já falamos sobre os sacramentos. E agora vamos entrar no batismo. Já que nós sabemos que os dois sacramentos são 26, tem na sua revista. Posso apagar? Entender o que é sacramento? Sacramento é sinal, sacramento é selo, sacramento faz diferença. Todos os dois. Isso está incluído os dois aqui. Tanto o batismo como a Santa Ceia. Agora vamos ver. Vamos falar primeiramente do batismo. Rapidinho aqui. Batismo. Para falarmos do batismo, eu escolhi o texto de Gênesis. Deixa eu ver qual foi o texto que eu escolhi. Eu escolhi o Gênesis 17, 9 a 14. Vamos ver aí. Hã? Ó, deixa eu ler rapidinho aqui. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circundado. Circundareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal da aliança. Está vendo? Que sobre batismo, sinal, nós falamos aliança, né? Entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado. Entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto escravo, nascido em casa, como comprado, e qualquer estrangeiro que não for da sua estirpe. Então, nós vemos aí que o batismo é uma coisa muito importante na igreja e para nós evangélicos. E eu faria a pergunta: a quem deve ser administrado o batismo? Nós lemos aí, o escravo, mesmo aquele que não seja seu estirpe, se está dentro da sua casa, a quem deve ser administrado o batismo? Todos aqueles que forem chamados devem ser batizados. Alguns alimentos devem ser dados ao ser humano desde o seu nascimento, como é o caso do leite. Para que serve o leite? Para alimentar a criança, para preparar o nosso organismo para um crescimento saudável, inclusive para receber depois uma alimentação continuada. Assim é a graça que está manifesta no batismo. Ela não é um recurso exclusivo para adultos. O batismo é dado para a criança a fim de prepará-la para receber mais tarde uma alimentação continuada que vai ser a ceia do Senhor.
Primeiro recebe o leite, depois recebe essa alimentação da continuada, que vai ser futuramente a ceia do Senhor. Pode. São batizadas crianças. Só que aí ela só vai poder fazer a profissão de fé mais tarde. Até essa idade dela fazer a profissão de fé, ela não pode participar da ceia? Ela não pode participar da ceia do Senhor, porque ela não pode, nós vamos chegar nesse ponto aí, eu vou mostrar para vocês, onde eu li isso aqui, profissão de fé e batismo, que o batismo, onde que está? Eu trouxe. Vamos ver, Cida, se eu acho. Que depois eu posso até emprestar para vocês para ler. Tem isso. Bom, ela falou assim, que a criança que foi batizada não pode participar da profissão de fé. Não pode tomar a ceia antes de fazer a profissão de fé. Não pode tomar a ceia antes de fazer a profissão de fé, porque o batismo já é uma profissão de fé. A criança ainda não pode professar sua fé, mas os pais se comprometem a ensinar os filhos a crescerem na fé. E quando os pais estão se comprometendo, eles já estão fazendo a sua pública profissão de fé como pais, e diante do culto doméstico, ensinar os seus filhos, até que eles cheguem à idade da razão. Eles mesmos sentirem a necessidade. Aí que chega o alimento continuado. Tá? A criança não come até que o médico autorize a alimentação sólida. A mesma coisa é a graça no batismo. Ele não toma a Santa Ceia até que ele tenha solidificação espiritual dela para receber o sacramento da Santa Ceia. Tô certo, presbítero e pastor? A pessoa que fica para mudar a criança é que diz examine-se a si mesmo e toma o pão e vinho. A criança não tem discernimento. Então é o seguinte, essa é a razão porque a igreja criana não faz, não dá. Agora, aquela que não batiza a criança, não batiza a criança. Que nós vamos chegar lá. No caso do batismo da batização infantil, os pais estão representando a criança. Por isso que mais tarde você vai fazer a profissão de fé, que é ela mesma. Que ela mesma vai fazer. Representa a si própria. Antes do criança, os pais representam. E por que não estão usando a ceia? Porque a igreja criança por aí estão dando Santa Ceia às crianças. Uns indiretamente, depois que terminou a Santa Ceia, vai para lá, vai dar para as crianças. Vai dar para as crianças na sala social, que daí está errado. Aqui a criança não discerne. O próprio Jesus fala. Agora, a criança não dá para ser criança, no nosso regime presbiteriano, primeiro é o seguinte, porque a criança, a condição da nossa ceia é examinar-se a si mesmo. A criança não tem condição para... Não tem, é como nós falamos, o leite a mãe dá para a criança. Quando ela começa a comer solidamente, ela mesma mastiga e come. Enquanto ela não tiver essa força para mastigar, é só uma comparação. Por isso, o batismo entre crianças e os adultos. Nós estávamos falando sobre o relacionamento de Deus com o seu povo, sempre incluiu a sua descendência. Foi assim com a desobediência de Adão. Adão pecou e os seus descendentes, todos nós somos pecadores porque descendemos de Adão. Esse é o relacionamento de Deus com o seu povo. No batismo ou nos sacramentos, é a mesma coisa. Foi assim com Noé, mesmo na obediência, é a mesma coisa. Se a desobediência a gente herda, a obediência é muito mais. Leia quem tem o versículo Gênesis 9:9. A aliança de Deus feita com Noé.
Quem tem? E eu. Cadê o microfone, dona Hilda? Porque os nossos internautas estão lá de ouvido. Porque eu falo tão alto. É, mas é aqui. Mas eles lá não ouvem, não. Tem gente lá da França escutando nós. Tá. E eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco e com a vossa semente depois de vós. Com a vossa semente, depois de vós, que são os filhos, aqueles que virão depois dele, né? Indica aí, são os seus filhos. Passa lá para trás, para a Graça, dona Hilda, e vai passando. Quem tiver o papelzinho, depois vai passando, para a gente não ganhar tempo. Então, indica os filhos de Noé. Foi assim também com Abraão. Gênesis 17, 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e a tua descendência. Então nós vemos aí, Deus trata a família em favor da sua descendência ou dos seus filhos. Por isso, nós batizamos as crianças, porque é a nossa descendência, é a nossa responsabilidade como pais. É a responsabilidade de Abraão, foi a responsabilidade de Noé. E se nós lermos Gênesis 17, 9 e 12, Deus ordenou a Abraão a circuncisão como sinal externo da aliança da graça para com ele, para com toda a sua descendência. Aliás, essa maneira de Deus trabalhar um povo constituído por família e não um só indivíduo, só olhar a pessoa, está em toda a Bíblia. Foi desde Adão até o Apocalipse, Deus trata o povo como família. Nós podemos ver no Novo Testamento, no dia de Pentecoste, Pedro pregou sobre a morte e ressurreição de Cristo no dia de Pentecoste. E perguntaram para Pedro o que fazer depois que eles ouviram sobre a morte e ressurreição de Cristo. Veja a resposta de Pedro, Atos 2, 38 e 39. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa que para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então nós vemos todos que foram chamados, mesmo criança como adulto. Deus chama a criança? Chama. Então, a criança é um ser chamado por Deus e como povo de Deus deve receber o batismo segundo a palavra de Deus. Passa para trás, Silvia, por favor. Segundo as normas da aliança, os filhos dos crentes devem ser batizados na infância. E a partir do batismo são considerados membros menores da igreja. Membros menores da igreja. Depois de responder algumas perguntas, que vocês têm essas perguntas na revista, as perguntas são feitas para os pais. Depois de receber essas perguntas, o candidato recebe o batismo por aspersão, que é a nossa maneira de batizar. Não vai me perguntar por que não imersão, que depois nós vamos chegar lá. Pode esperar, não pergunte agora não. Segundo a Confissão de Fé de Westminster, que é um catecismo aceito pela Igreja Presbiteriana do Brasil, na pergunta 28, parágrafo 3, diz assim: não é necessário, isso não está na Bíblia, está na Confissão de Fé, não é necessário emergir ou mergulhar o candidato na água.
o batismo é corretamente administrado, derramando ou aspergindo água, que é essa água comum. Não é uma água benta, como muitas igrejas dizem que é água benta. Qualquer água comum, a Bíblia não diz que tem que ser uma água diferenciada, tem que ser água aspergida sobre o candidato, sobre a pessoa. Entre os muitos textos que nos dá esse direito de escolha, nós citaremos Ezequiel 36, 25 e 27. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis Até o 27. juízos, eu leio o 27. Tá. Que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Isso, até aí. Então, essa água, aqui em nenhum lugar de Ezequiel diz que a água tem que ser água benta. É água. Água comum. Aspergirei a água que serve para purificar. E essa água é que vai ser lavada dos nossos pecados. Aspergirei. Então, a palavra batizar na língua original ou na língua grega, que é para os judeus, tem vários sentidos. Ela pode ser lavar. Batizar pode ser lavar, molhar, umedecer, mergulhar ou purificar. Eu posso falar assim: eu vou te batizar. Primeira vez que você vem na minha casa, eu vou te batizar. Jogar um balde de água em você. Eu lavei, batizei. Mas esse não tem nada a ver com os dois últimos, mergulhar e purificar. E o batismo é um ritual de purificação, segundo o profeta Ezequiel. E é um ritual, não foi isso que você falou? É um ritual de purificação, segundo o profeta Ezequiel. A palavra aspersão está relacionada com purificação, segundo o texto de Ezequiel 36. E se nós vermos o batismo com água, também no texto é associado ao batismo com o Espírito Santo. E esse batismo com o Espírito Santo, que o Espírito Santo veio sobre as pessoas que estavam reunidas no dia do Pentecostes. Quantas pessoas eram? 3.000. Tinha água para batizar todo mundo? Não, não tinha. Leia Atos 11, 15 e 16. Quem tem? Pode, nós vamos falar. Pode mergulhar. Porque eu falei mergulhar e purificar, ou aspergir. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. João batizou com água. Agora, vós sereis batizados com o Espírito Santo. A Silvia perguntou: mergulhar ou imergir é correto? Nós não temos nenhuma opção sobre a maneira de que outras igrejas evangélicas, citamos novamente, igrejas cristãs evangélicas batizam por imersão ou mergulhar.
Mas nós preferimos a forma defendida pela Bíblia, já que o batismo em si não salva. Entendeu? O batismo de Jesus foi no rio, né? Foi no rio. Mas será que foi por imersão? A Bíblia não diz se foi por imersão ou se foi por aspersão. Diz que ele entrou no rio. Ele podia entrar no rio e ficar de pé. E jogar água na cabeça. A Bíblia não diz, mas nós não nos opomos a outro tipo de batismo, que são igrejas que batem por Desde emergência. que seja com água. Desde que seja com água, né? Água é para Hã? Eis É, aqui a então. água, quem pode seja batizado. Quem importa que seja batizado? Eu pedi para trazer para nós um livro de uma amiga que é da Igreja Batista, ela ficou de me trazer e esqueceu. E eu disse, por quê? Qual a finalidade do seu batismo por imersão mergulhando? Ela disse, esse gesto, a partir daí, o nosso não é gesto, é ritual. Esse gesto de enfiar na água é morrer para o mundo e tirar da água é nascer para Deus. Só me der bíblico? É bíblico. Então, nós aceitamos porque é bíblico. É muito importante falar que o senhor está aí. Porque Então, nós aceitamos, o senhor disse que isso há pouco. Nós aceitamos, se alguém foi batizado numa igreja por imersão, nós não rebatizamos. Não. Se alguém foi batizado por aspersão, nós recebemos o nosso modo. Se alguém foi batizado por efusão, que é outro tipo. É o que o senhor bem foi feito por Jesus. Ele O batista entrou dentro da água e jogou água. E jogou água, porque esse foi efusão, né? Efusão. Então, nós não opomos nenhum tipo de batismo, justamente porque o batismo não salva. Disse, crer e ser batizado. O crer é que está vindo em primeiro lugar. Então, todos que foram batizados e que são de igreja evangélicas, consideradas evangélicas, cristã, católica, espírita. Não se converteu ainda. E também eles não aceitam como sacramentos, né? Então a gente só aceita igrejas cristãs propriamente ditas, correto? Mas hoje em dia os batistas já estão aceitando. Eu já tomei Santa Ceia na Igreja Batista muitas vezes. Mas a mãe dela... Mas sabia que era criança? Sabe? Eu sou amiga do pastor, ainda falei, pastor, eu tomei Santa Ceia. Ele perguntou, e seu marido também tomou? Eu disse, tomou. E eu disse, o presbítero me serviu, eu ia virar a cara. Ele disse, a gente te conhece. Então, A gente entende o que é esse sacramento. Entende. Ele disse, vocês entendem. Agora, a gente não serve, nós aqui, não serve fazendo questão de deixar bem claro que é a nosso regulamento. Pertence à igreja, a gente aceita. É uma igreja cristã verdadeira, aceita. É uma seita. A Ana, o marido dela foi criado na Igreja Batista lá de Goianazes, a família toda está lá. Então ele veio para nós e se adaptou, gostou lá. E ela falou assim, é muito ruim, ele lá, eu aqui. E ela começou a frequentar e ela foi recebida. Então. Ele é fácil de batismo, ela foi batizada e já sou. Mas foi aceita por aclamação como membro da igreja. Eu tenho muitas amigas da Igreja Batista e falam, por que você não passa para a Igreja Batista? Eu disse assim, porque eu sou presbiteriana. Nós só Porto Alegre só de boa. Eu sou presbiteriana. Nós aceitamos batismo, mas só for para lá um dia, vai jogar só na água. Na água, eu sou presbiteriana. Então, gente, o batismo sela a nossa união com Cristo. Ficou claro sobre o batismo? Ficou? Então vamos para a Santa Ceia. 1 Coríntios, nós vamos acompanhar o texto, não vamos ler todos os versículos, vamos acompanhar 1 Coríntios 11, 17 a 34. Irmãos, o apóstolo Paulo, nessa carta, ele está escrevendo essa carta para quem? Para que igreja? Para a igreja de quê? De Corintos, né? Esses corintianos são teimosos, né?
Esses corintianos são teimosos. Já naquela época já eram teimosos, né? Até hoje eles são teimosos. Então, a igreja de... Corintiano, é outro. Só que esses aqui são os corintos. Esses irmãos da igreja de Corinto eram tão teimosos que eles celebravam a Santa Ceia do Senhor de uma forma errada e insistiam para continuar celebrando erradamente. E o apóstolo Paulo escreve a esta igreja para reprová-los do erro. Se a gente sabe que a pessoa está errada e a gente não consegue colocar no prumo, acertar a pessoa, a gente está sendo um adorador relapso. E o apóstolo Paulo, como era um adorador sincero, ele escreveu a carta para reprová-los o erro e orientá-los acerca da maneira correta como devia tomar a Santa Ceia. Olha os versículos 17 a 22. É 11, começando do versículo 17. Eu leio o primeiro versículo e alguém rapidinho, não demora, leia o 22. Eu estou em Atos, desculpa. Atos 11, Atos não, Coríntios. 17, nisso, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, eu estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, eu em parte creio. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Vim. Pois vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menos apressais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei, isto certamente não vos louvo. Então, aí nós vemos o apóstolo Paulo dizendo, eu não louvo o que vocês fazem, porque o que vocês estão fazendo é completamente errado. E o que vocês, ao invés de vocês estarem reunidos na igreja para celebrar a ceia do Senhor, vocês estão fazendo uma reunião comunitária. Eles não entendiam a ceia do Senhor como um ato simbólico. Então eles faziam o quê? Festa, fazia a maior festança dentro da igreja. Uns comiam demais e outros não comiam. Quem chegava primeiro comia, quem não chegava, quem ficava... Então, chegava, comia todo o pão e bebia todo o vinho e ficava embriagado. E os outros que não chegavam primeiro, não comiam e não bebiam. E isso gerava o que dentro da igreja? Discussão, discórdia. Eu não vou mais na igreja porque quem tem privilégio são os que chegam primeiro, chega lá, come. Era um pancadão danado lá. Era uma festa enorme, né? Um barulhão dentro da igreja. Já se viu uma coisa dessa? Outros passavam fome e havia até aqueles que embriagavam. E esses comportamentos surgiu dentro da igreja para dar uma confusão tremenda, refletir desunião na igreja. E o apóstolo Paulo, o que ele fez? Orientou a respeito da celebração correta da ceia. Um voluntário, leia o versículo 23. Porque eu recebi do Senhor, também os entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi
Tomou o pão. Então nós vemos nesse versículo 3 destaques. Aparecem nesse verso. Primeiro, quem é o autor da ceia? Eu recebi do Senhor. Só o Senhor, que é o dono da igreja, tem poder para instituir esse sacramento. Eu recebi do Senhor. Qual o tempo para se aplicar a ceia, que se aplicou a ceia naquele dia? Na noite? Na noite em que ele foi traído. Quem traiu Jesus naquele dia? Judas. Na noite em que eu fui traído, eu servi, tomei o pão e servi para os meus discípulos. Então isso aí foi o tempo em que Jesus aplicou a primeira Santa Ceia. A retransmissão da Santa Ceia. O que Paulo diz? Porque eu recebi do Senhor, e o que ele fez? Também da mesma maneira que eu recebi do Senhor, eu vos entreguei. E aí ele tomou o pão e serviu. Vou mostrar assim. O pão e serviu aos seus discípulos. A Santa Ceia tem dois elementos. Quais são? Eu já mostrei para a água que é água pura. A Santa Ceia também é pão. E o vinho também é vinho puro. Não tem nada demais, é qualquer vinho. E se for forte, esse aqui é forte. Eu que gosto de vinho, eu não tomei. Porque eu não tinha o meu vinho gostoso que eu tenho. Eu tomo vinho em casa. Mas esse aqui eu tempero com ele e não tomo, não. E o pão também é comum. Não é um pão diferenciado de maneira nenhuma. É esse pão que... Não. Naquele dia era pão sem fermento. Né? Hoje... nós não temos pão com fermento, nós fazemos com fermento. Por quê? Porque é apenas um ato simbólico. Isso aqui, isso você tem que sair daqui sabendo. A Santa Ceia é um símbolo de espiritualidade cristã. O pão e o vinho. E ele disse, na noite em que eu fui traído, eu servi o pão e o vinho. O pão representa o corpo de Cristo. Não é o corpo de Cristo. Representa, é um símbolo do corpo de Cristo. E o vinho representa o sangue de Cristo. Não é o sangue. Representa, não é o sangue propriamente dito, mas representa. Então eu não disse mas disse representa. Agora, na celebração da Santa Ceia, há 3 propósitos que devem ser lembrados. É a gratidão, o memorial e a proclamação. Gratidão por quê? Pela salvação. Quando nós tomamos a Santa Ceia, nós agradecemos a salvação, a salvação em Cristo. Diz assim, tendo dado graças, ele tomou o pão. Tendo dado graças, nós agradecemos a salvação na hora que nós comemos o pão. Memorial, o objeto a ser trazido à memória, é a expressão em memória de mim. Quando nós bebemos o cálice, nós estamos lembrando do quê? A morte de Cristo, a morte e ressurreição de Cristo, e ele diz, fazer isso em memória de mim. Aí, a proclamação, quantas vezes? Todas as vezes. Então, a Santa Ceia é uma proclamação continuada. Todas as vezes
que fizeres, né? Então aí nós vemos no versículo 3 coisas importantes. Todas as vezes que tomares em memória de mim. A proclamação, a palavra anunciar, significa proclamar de forma solene. Está no versículo 26, a palavra anunciar. Leia o versículo 26. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes dos cálices, anunciais a morte do Senhor até que venha. Ó, todas as vezes que nós comemos este pão e bebemos este cálice, o que é que nós vamos fazer? Anunciar. Então nós vamos levantar e falar, Jesus voltou? Não. Nós estamos comprometendo diante de nós mesmos, diante de Cristo, anunciar a morte de Cristo até que Ele venha. Anunciar é falar para os outros que não entendem até que Ele venha. Alimentação continuada e repassada para outras pessoas. Porque muitas pessoas vêm aqui, tomam Santa Ceia, nem sabem o que é. Toma porque vê os outros tomar. E há entre vós muitos doentes. Nós vamos chegar lá, presbítero. Não fala, não põe as coisas, como diz o pastor Abel, né? Não passa o carro adiante dos bois. Então, na celebração da Santa Ceia, nós temos... É uma celebração frequente, quer dizer, todas as vezes, de forma solene. Quando a gente chega na igreja, que vê a mesa posta, que vê os cálices, que vê o pão, a gente sabe, vai ter Santa Ceia. E qual a maneira, como os pastores servem a Santa Ceia? Solenemente. Porque é uma hora de respeito, né? Isso é o que, pastor? Então, é uma hora solene, é a hora de tomarmos a Santa Ceia. Há 2 princípios na celebração da Santa Ceia. Um eu já falei, ela deve ser frequente e perpétua, até que eu venha. A preocupação de Paulo é que os crentes de Corinto participassem da ceia corretamente. Está escrito no versículo 27, 28 e 29, que os crentes devem participar, mas participar corretamente. E primeiro, para participar corretamente, deve evitar. Que é evitar? A palavra evitar significa o quê? Deixar de. Então, evitar participar indignamente. O pastor já fala isso na Civil Santa Ceia? Não participe da ceia indignamente. E você fica lá matutando, o que será participar indignamente? Participar indignamente é participar sem conhecer o valor espiritual da ceia. Você deve participar conhecendo o valor espiritual. Não devemos tratar as coisas sagradas com irreverência. Está no versículo 17. É isso que é participar indignamente. É participar sem saber. Participar simplesmente. Criança não participa. É por isso que criança não participa, porque ela não entende, ela não sabe discernir. Eu ia falar isso, mas ela fez a pergunta lá atrás e a gente falou, né? Eu deixei para lá. Por isso que criança não participa, porque ela não sabe discernir as coisas ainda. Tanto que ela pede a bala da avó que está desse lado, ela vem do outro lado pegar uma bala da avó que está desse lado. Ela não sabe discernir o que é certo e o que é errado. Agora, não evitar de participar sem o autoexame. Pastor fala isso também? Os pastores? Faça, examine-se a si mesmo e coma, né, do pão e beba do cálice. Antes de comer o pão e de beber o cálice,
o cristão deve examinar a si mesmo. O que é examinar a si mesmo? Pedir perdão pelos seus pecados e perdoar aqueles que lhe ofenderam. É difícil? É. Mas para você participar dignamente no seu coração, você tem que sentir assim. Senão você não está correto na adoração. Examina, faça e depois resolva diante da mesa do Senhor. E coma e beba. O segundo evitar que nós temos participar sem discernimento do corpo. O que vem a ser isso? Você entender que o corpo de Cristo, que foi pregado na cruz por nós temos que entender a crucificação de Cristo por nós e entender que nós, como igreja, somos o corpo místico de Cristo. E aí você está apto para participar da ceia do Senhor. Difícil? Não. A gente faz, às vezes não, toma sem pensar, sem discernir. Os versículos 30, nós chegamos no 29, evitar participar sem discernimento. O versículo 30 e 32 fala sobre as consequências. Aí, não, agora você pode falar. As consequências de não participarmos corretamente do sacramento. Participar sem razão. Agora você vai falar. Eis a razão porque há entre vós fracos, doentes, não poucos os que dormem, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados como muitos. Então, é uma aplicação dura. Se nós tomarmos a Santa Ceia sem fazer isso que nós estamos falando aqui, nós vamos ser julgados pelo Senhor. Por quê? Ele é onisciente e Ele é onipresente. Ele está presente na hora da Santa Ceia e Ele sabe dos nossos corações. Então nós temos que pensar bem, nós temos que ser verdadeiros adoradores para quando chegarmos na presença do Senhor, nós participarmos desse sacramento com decência e ordem perante o nosso Deus. E por último, nós temos os dois últimos versículos, nós já falamos do 30 e 32, Paulo conclui, reafirmando que a Santa Ceia do Senhor é uma refeição simbólica, que visa apenas uma alimentação espiritual para o crente. Não saia daqui sem saber o porquê da Santa Ceia do Senhor e como nós vamos estar revestidos de poder para adorarmos o Senhor, participando da ceia no próximo domingo. Ele diz assim, no versículo 33 e 34. Leia as reafirmações do apóstolo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu vos ordenei, eu vos ordenarei quanto for. Então, esse daí é a conclusão. Meus irmãos, faça corretamente, porque é uma coisa séria. Coma e espere pelos outros. Foi nos Estados Unidos, ele serve a Santa Ceia todos os domingos. E lá todo mundo toma Santa Ceia. E a gente todos os domingos. E lá a Santa Ceia a gente pega o pão e todo mundo fica esperando, esperando para tomar todos de uma vez, né? Esperem por os outros. Não faça adiantado para não faltar para os outros. Se você está com fome, coma na sua casa. Não venha comer o pão que aqui é servido para todos, né? De igual modo. E para terminar, meus irmãos, todas as vezes
que nós participarmos da ceia do Senhor, junto com os nossos irmãos aqui nesta igreja. Eu quero deixar com esta classe 4 oportunidades de olhar. Ele disse, nossa, que expressão esquisita, né? 4 oportunidades de olhar. Nós, quando sentarmos junto com os nossos irmãos, no próximo domingo, para tomarmos a Santa Ceia, nós devemos olhar para trás e ver o quê? Olhar para trás e ver com gratidão Jesus Cristo crucificado por nós. Foi muito tempo atrás, mas isso aconteceu. Nós devemos, quando sentarmos para tomarmos a Santa Ceia, nós devemos olhar para dentro de nós e fazer o quê? O nosso autoexame. Eu estou realmente preparado? Eu estou de acordo com o que Deus requer de mim para participar da Santa Ceia? Faça o seu exame, peça perdão e participe da ceia. Terceiro, olhar para frente com esperança, sabendo que Jesus voltará e nos levará para si mesmo. Portanto, participemos com frequência deste sacramento. E, por último, olhar para os nossos lados. Ver que os nossos irmãos, todos estamos juntos, e orar pela igreja, para que Deus conserve esta igreja sempre prontas como verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Amém. E Deus nos abençoe. Eu posso falar só uma coisinha lá? Pode, pastor. Inclusive o senhor pode vir à frente e já orar para a gente sair. Estou muito atrasado, mas né? Deu o sinal. Já deu? Eu não ouvi. 15 minutos atrás já deu. Vixe, já. Verdade. É. E por que não me falaram? Ué, falar com o senhor, tá falando tão bem? Eu não ouvi. cortar o assunto, Viu, né? Daniela? Na liturgia do culto tem uma coisa onde colocou contribuição. Faz parte Eu tinha Faz marcado. parte Consagração dos dízimos e ofertas. Vamos orar então, que Eu nós temos esqueci. amanhã, lição maravilhosa que aprendemos, que abençoou nossa irmã, ela trouxe essa mensagem para o nosso coração, que nós coloquemos em prática. A nossa vida em relação ao Senhor. Nós precisamos que o Senhor trabalhe dentro de nós, para que nós sejamos sinceros, verdadeiros, dentro de nós mesmos, e que possamos distribuir isso a outras pessoas, para que nós vivamos a vida de inteira agrado ao Senhor. Abençoa a tua serva, continue sempre sendo usada pelo Senhor e os demais professores dessa classe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada.